começou naquela quinta-feira, 11 de dezembro de 1952. Na cidade de Bergen, na Noruega, eu estava orando a Deus pela manhã em casa de um irmão na fé. Fiquei muito comovido. Veio-me uma revelação tão nítida como se eu a tivesse lido de um livro ou de um jornal. Naquela época eu não tinha em meus pensamentos algo especial que me chamasse a atenção sobre arrebatamento. Naquele momento senti que deveria escrever o que estava presenciando, mas quase não a considerei como revelação de Deus. Pensava tratar-se de um fruto de minha própria imaginação. Procurei esquecer escapando aqueles pensamentos, mas faltou-me tranquilidade. E para resolver o dilema, orei a Deus. Senhor, não posso me lembrar de tudo, mas se for de tua vontade, revela-me novamente e eu publicarei esse acontecimento. Passaram-se 2 semanas. Numa noite, por volta das 22 horas, voltei a ver claramente pela segunda vez a revelação. Não tive mais dúvidas. Apanhei lápis e papel. Comecei a anotar os acontecimentos segundo iam se desenrolando diante de mim. Assim escrevi até 1h da madrugada. Estava já cansado e não suportando mais por causa dos meus 79 anos de idade. Orei a Deus pedindo que me deixasse descansar e que, se fosse de sua vontade, que eu escrevesse tudo aquilo que me permitisse ter a continuação da revelação no dia seguinte. E fui me deitar logo adormecendo. Por uma noite, depois de uma semana, como nas vezes anteriores, veio a mim o restante da revelação, começando exatamente onde havia sido interrompida. Esta é a descrição de como veio a minha revelação de Deus. Espero possa ela despertar mais almas para se dirigirem a Deus, antes de soar a última trombeta. Paz, Senhor, meus queridos, amados irmãos, pela ajuda e do Espírito Santo e dos meus irmãos, sobre a ideia do irmão Lael, combinado, ele vem sentindo de Deus, de nós trazer uma reflexão sobre o arrebatamento. Vocês viram que este senhor, Lan Roger, da Noruega, ele teve esta visão 11 de dezembro de 1952. Foi o tempo que este irmão teve esta visão na Noruega. E ele estava na casa de um irmão orando, quando o Senhor mostrara para ele o que vai acontecer. E ele pedindo: Senhor, se for de tua vontade, revela-me novamente. E o Senhor revelou. E ele começou a escrever, conforme vai falando ele na história, que se tornou uma história, mas para ele era uma revelação divina, revelada ao seu servo, que ele começou por hora de 22 horas, e foi escrevendo, conforme o Espírito Santo foi revelando e lembrando ele, há 2 semanas atrás,
naquele tempo quando ele teve esta visão. Depois, ele já cansado por causa dos seus 79 anos, ele adormeceu. Por volta de 1 hora ele dormiu. No outro dia seguinte, ele acordou com a mesma revelação, conforme ele tinha pedido para Deus. E o Senhor e o Espírito Santo continuava a revelação, relatando sobre o acontecimento que se dará nos últimos dias. E ele passaram aproximadamente mais uma semana, concluiu a revelação que a qual desde criança me cresci ouvindo este disco, na época é vinyls, né? Narrado pela gravadora, se não me foge, Louvores do Coração. E orando a Deus, o irmão Lael, e ele vem dias falando comigo. Vamos falar sobre a última trombeta, que é o título desta gravação, da revelação divina. Uma certa vez, reunindo-se em Lençóis Paulista, 28 pessoas, direcionada pela graça de Deus e a misericórdia do Senhor, entre amigos que se tornou este número de componente, nós montamos este jogral na virada do ano novo. A gente trouxe esta peça, formando a revelação, as personagens da última trombeta. Foi uma noite impactante, foi uma virada de ano impactante, em Lençóis Paulista, na rua Tiradentes, número 701, aonde pessoas pensaram que era real, aonde pessoas ficaram impactados, e muitos deles que estavam junto com seus familiares, porque aquele tempo era assim, as viradas de anos nas igrejas, os parentes dos crentes seguiam os crentes, e eu alcancei este tempo, e assim foi feito esse trabalho. Eu fui uma das pessoas que relatei uma peça montada nessa mesma história da última trombeta, sobre o arrebatamento, que tudo que vai acontecer é muita catástrofe, irmãos. Se nós tememos esta pandemia, como eu ouvi hoje um relato e me chamou a atenção, e não sabia eu que Deus estava preparando para mim esta noite trazer esta reflexão para nós pensar um pouco mais. Quando ela dizia, esta amiga dizia, pode ter prata, pode ter ouro, pode ter boas convivências, pode morar em casebre, choupanas, mansões, palácios, pode morar nas melhores e belas cidades que tem o mundo, mas este vírus, ele entra de surpresa, ele entra arrasando e abalando, entristecendo e causando medo. Medo. O que é medo, irmã Laís? Medo é de morrer. Quem é que não tem medo de morrer? Mas eu pergunto, se morrermos, não morreremos. Quem tem Cristo, a Bíblia diz que passa desta vida para outra. Por quê? Nós aguardamos o arrebatamento. O que é o arrebatamento, irmã Laís? É o rapto da igreja, é num piscar de olho. A Bíblia diz que se tiver dois no campo, um
um será levado e o outro será deixado. Se tiver dois dormindo numa cama, um será levado e o outro será deixado. Isso reflete, a Bíblia fala, que o mundo vive regido por dois senhores. É óbvio que senhor que você está seguindo? Qual lado você está seguindo? Qual caminho você está trilhando? O caminho que leva para o céu? Todos nós iremos para o céu. Negativo. Isso é história. Isto não é verdade. O que vai para o céu é ter uma vida de renúncia, uma vida de sentimento, ter uma vida sensível à voz do Espírito Santo, a vida pautada na palavra e a esperança do arrebatamento, de ir morar com Jesus. Aleluia. E este irmão, longo desses tempos, ele teve esta visão, que haveria muita destruição, pessoas chorando, mulheres que cuidando do jardim, cuidando da sua casa, deixando seus filhos no carrinho, e quando olhava para trás, fração de segundos, se é que posso contar, milésimo, não estava mais a criança ali. O esposo que não voltou para casa. As fábricas que o povo já estava retornando para trás. Por volta daquela visão, era 9 horas da manhã, quando alguém na empresa trabalhando, voltando para casa, a esposa atendendo e dizendo: o que é isso que está acontecendo? O que aconteceu? Você voltando para casa a esta hora? São apenas 9h30 da manhã, porque certamente o horário dele voltar da fábrica, do serviço, não era aquele horário. E ele dizia, é que lá na fábrica a confusão é geral. Por que confusão geral? Não era uma confusão que está vivendo hoje no plenário, os políticos não se entendendo mais. Sim, mas era a falta de amigos que estava entre eles e não estava mais ali. Aí ela dizia, também estou escutando os jornais pela manhã. A notícia são esmagadora, são as mesmas notícias, vêm de toda parte do mundo, as mesmas indagações, as mesmas perguntas, mulheres aflitas, e dizia ela, na vizinhança tudo aqui foi calmo, mas a gente sai e escuta alguém gritando, onde está a minha filha? Quem foi feito dela? Vai haver isto mesmo, meus irmãos. Vai haver isto mesmo. É Bíblia. Não está escrito que o Senhor cura e o Senhor não cura? Não está escrito que o Senhor abre porta e o Senhor não abre porta? Não está escrito que haverá terremoto e não está acontecendo terremoto? Haverá rumores de guerra e não está havendo guerra? Haverá peste, fome, guerra em vários lugares? Não está escrito e não está acontecendo? O que mais, irmã Laís? A Bíblia diz que nos últimos dias virão peste, leste, enfermidades que os homens não terão solução. A Bíblia diz que haverá tempo que os homens têm dinheiro e não ter aonde comprar. Haverá tempo que a Bíblia diz que os homens receberão dinheiro como saco furado, que recebe e já se acaba, se evapora como vapor, como a chuva no solo. Está escrito, não está? Também está escrito lá em Mateus, que ele vem. Guarda o que tem. Apocalipse também fala. Guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. O arrebatamento virá.
Estamos nós preparados? Você espera o quê? Trabalhar? Só para esta vida que perece? É verdade que tem que trabalhar, para a Bíblia diz que nós temos que trabalhar para não ser pesado ao nosso irmão, não viver uma vida fácil, como muitos aqui vivem. Uma vida que um pai de família sai ao trabalho e de repente ele é assaltado, é levado o seu ganha-pão, é levado o seu dinheiro. Quantos estão dentro de casa e os ladrões saqueiam a casa, saqueiam bancos, despojam os moradores e, se possível, tira até a vida. É cumprimento da palavra de Deus. Ninguém se entende mais. Filhos não entendem os pais, pai não entende os filhos, patrões não entendem empregados, empregados não entendem patrões. As nações não se voltam mais, não se respeitam mais os seus senhores, as suas lideranças. E por que não as igrejas? Da mesma forma, não tem mais aquele temor pelos seus líderes que hão de dar conta por ti, seja ele certo ou não, seja ele errado ou não, ele vai dar conta de ti. Não julgue as suas lideranças. A palavra, a Bíblia diz que o Senhor nem ele julgará, mas sim a sua palavra. Por que, irmã Laís, a sua palavra julgará? Porque já está escrito. Tudo que vai se cumprindo está escrito. Os leitores da palavra, os leitores da Bíblia, não são pegos de surpresa. Jesus está voltando. Ele está chegando. Se ele chegar na sua casa esta noite e ele fazer aquela pergunta como fez para aquele homem que ele era muito rico, ele preparou o seu celeiro, abasteceu os seus despojos, encheu os seus lagares, tudo estava abastecido. E ele disse: deita, dorme, folga minha alma, porque de nada tem faltas. O Senhor chegou e disse para ele: se hoje eu pedir a tua alma, o que tens preparado para ela? Tem descanso e vida eterna ou tormento eterno? É sim, amigo, é dois caminhos a ser seguido, há dois Senhor a ser obedecido. Aleluia, louvado seja Deus. Qual o teu Senhor que tu segue hoje? Quem é Ele? É o que te conduz à vida eterna? Que te pede uma vida de renúncia? Que te pede, Ele não pede muita coisa não. 5, 10 minutos para você orar, refletir, ler a palavra de Deus. Como Josafá, ouvindo a vigília do bom samaritano essa madrugada, de sexta para sábado, pastor lá de Londres, pregando online, ele leu sobre Josafá. Josafá se havia em aperto, em perigo, aonde eles iam ser destruídos. 3 reis contra Judá. E quando eles perceberam, eles já tinham passado a região do Mar Morto. Ele já tinha atravessado e já estava chegando nas extremidades de Judá. E Judá, sendo avisado, ele reuniu o povo. Ele reuniu o povo. Eles iam ser destruídos. Eles iam ser exterminados. Todo Judá. E o que fez Josafá? Ele convocou o povo a orar. Ele reuniu o povo a orar, a buscar ao Senhor, para que o Senhor desse o livramento a eles. E depois de orar, mandou ler a palavra. E eles liam a palavra.
era oração e palavra. Depois da palavra, eles louvaram ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor reuniu todos os cantores. Você pensa que cantor é porque tem CD? Eram os adoradores. E a Bíblia diz que as próprias ferramentas, as próprias armas daqueles povos, daqueles exércitos que vinha contra Judá, para exterminar Judá, eles ouviram os louvores, a adoração, e se perturbaram, e terminou o Senhor todos os inimigos de Judá. Que façamos, irmãos, que façamos, irmãos, nesses últimos tempos. Este vírus, este mal vai exterminar? Onde está a igreja do Senhor? Que o Senhor disse: darei poder. Vamos unir a nossa fé. Você aí, nós aqui. Vamos ir à frente. Vamos consagrar, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos adorar ao Senhor num só espírito. Quando as igrejas se abrir, vamos correr. A Bíblia diz que eles reuniram, a congregação reuniram. Não murmure contra o seu pastor. Templo é arraial de agrupamento. Templo é arraial de comunhão, de união, de fraternização. Se você não quer ser unido com o seu irmão aqui, então o céu não é para você. O arrebatamento não é para você. Se você acha que tá bom assim, todo mundo em casa, sem congregar, sem reunir, a igreja somos nós. Sim, é verdade. A Bíblia diz que virão dias que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Você está adorando em espírito e em verdade? Na sua casa, no seu lar? Ou está locando vídeos, filmes, estourando pipoca, fazendo banquete, comendo lixo pela internet? Tem tirado um tempinho para Deus? E Deus não quer 3 horas como nós assiste filme de 3 horas, 4 horas. Não. O Senhor só está pedindo para nós descer na madrugada. O Senhor só está pedindo para nós um pouquinho com Ele, um momento com Ele. O arrebatamento virá, a última trombeta soará. Fique com esta palavra, com esta reflexão. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem é este? Quem é este que a Bíblia diz? Para que ninguém, não é o teu vizinho, não é o teu pai, não é tua mãe, vice-versa, que quer tomar o que Deus colocou dentro de você. É o inimigo da nossa alma, porque ele veio de lá. Ele sabe o céu que está preparado, e ele para lá não volta mais. Mas todos aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador e levaram uma vida de renúncia, procurar santificar pela palavra, nós estaremos lá, meus irmãos. Não sou perfeito, ninguém, mas buscamos a perfeição em Cristo Jesus. E no seu tempo, Ele nos exaltará, e uma coroa de glória, e o choro, e as lamentações, e as tristezas, as angústias, tudo ficará. E eu e você vamos se encontrar e vamos dizer: valeu a pena ter uma vida de renúncia, valeu a pena servir a este Deus. E Ele veio, e nós estamos nas mansões celestiais. Que Deus em Cristo abençoe. Você espera esse dia? Então, aguarde. Ele vem, sem demora. Pode vir coletivamente, como já veio para nossa irmã que cantava:
adorarei, adorarei. Como veio para outros, né? Como veio para o nosso pastor Natal e outros irmãos, né? Irmão João, né? Já estão esperando o soar da última trombeta e a igreja se encontrará. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro e encontrará com eles nas áreas. E nós que estivermos vivos, subiremos ao encontro dele. Oh, aleluia! Esta é a esperança do salvo. Oh, glória! Aleluia! É isto que faz nós ser felizes, meus irmãos. Deus vos abençoe, no nome de Jesus. Ficou bom, hein? Ficou bom.